Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Deus seja louvado. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, eu venho nesta noite trazer um tema muito importante para a atualidade de hoje. Os dias que estamos vivendo. Estamos vivendo dias difíceis, momentos difíceis. Estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo as últimas horas. Estamos vivendo o fim. O fim de todas as coisas está chegando. Estamos vivendo os princípios das dores. Estamos vivendo como uma mulher no seu período de gestação de 9 meses, prestes a dar à luz. Ela começa a sentir contrações, começa a sentir dores porque ela vai dar à luz. Estamos vivendo tempos muito difíceis. E nesses últimos dias, é de grande responsabilidade dos líderes, homens de Deus, ensinar acerca do que está acontecendo na terra. É muito importante nós falar acerca do arrebatamento da igreja, falar acerca da grande tribulação, falar acerca do que está acontecendo no Brasil e no mundo, acerca das pestes, das pragas, terremoto, maremoto e também dos falsos profetas. Então eu venho trazer hoje para os irmãos um estudo, um tema muito importante para a atualidade. Eu gostaria de falar sobre os falsos profetas. Amém? Muitas pessoas mandaram mensagem, algumas pessoas mandaram mensagem perguntando sobre o dia 30 de março, né, que no caso é hoje, acerca de um suposto pastor e uma pastora profetizaram acerca do dia 30 de março, mandando ungir as portas, ungir a casa, que o anjo da morte ia passar na cidade, muitas pessoas iam morrer no mercado, iam morrer na rua, e muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas ficaram assustadas, pessoas mandaram vídeo para mim, pessoas perguntaram para mim se isso ia acontecer mesmo, né, irmão? Primeiramente, lá no Egito, quando Deus mandou o anjo da morte no Egito para matar os primogênitos de Faraó, Deus não mandou ungir, Deus mandou passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né? Que o sangue do cordeiro seria um sinal que aonde tivesse a marca do sangue do cordeiro, quando o anjo da morte fosse passar ali no Egito para ferir os primogênitos de Faraó, o anjo ia ver a marca do sangue do cordeiro, ele então ia pular por cima. Ele não ia ferir o povo hebreu, né, irmão? Só aconteceu isso na história da humanidade somente lá no Egito. Então você vê que muitas pessoas falam ungir a casa, ungir a porta, muitas pessoas ungiram com medo. Será que essa profecia é bíblica? Será que isso sobre ungir as portas, ungir a janela, ungir a casa, Jesus mandou fazer isso realmente? Será que Jesus mandou? Será que Paulo ensinou isso, ungir porta, ungir janela? Hoje, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com certas profecias, com certas revelações. Vem acontecendo muita coisas no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão, né, irmão? Muitas falsas profecias, muitas falsas revelações. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar. É sobre isso que eu gostaria de estar falando aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. E o tema do nosso estudo é os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Quem são os falsos profetas? Irmão, nós estamos vivendo uma geração cheia
cheia de falso profeta. E muitas pessoas não conseguem identificar, não conseguem discernir quem é de Deus e quem não é. Quem é falso profeta e quem não é. Infelizmente, o povo hoje vai atrás de visão, atrás de revelação, vai atrás de milagre, vai atrás de mensagens que vai saciar o seu ego, o seu eu. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, eu quero alertar o povo cristão, eu quero alertar o povo de Deus acerca dos falsos profetas. Amém? Então, meus irmãos, eu vou esperar aí entrar mais pessoas, compartilha a live com os irmãos, com parentes e famílias, em grupos, para que todos venham estar atentos quem são os falsos profetas. Amém? Então, vamos lá. Vamos ao nosso estudo. Eu fiz essa apostila, assim, meio corrido, né? Porque todo mundo estava com medo. Dia 30 de março, vai morrer gente na rua, vai morrer gente em casa, na igreja. Meus irmãos, primeiro, já está morrendo muitas pessoas. Já morrem pessoas já há tempo, há anos. Né? Todos os dias morrem pessoas. Amém, irmão? Então, o coronavírus mesmo está matando milhares de pessoas. Tá? Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos ao nosso estudo. O que significa falso profeta? O que significa profeta? Primeiro, vamos lá. O que significa profeta? O que é ser profeta? O que é ser profeta? Eu quero perguntar para os irmãos. O que é ser um profeta? Amém? Vamos ver aí os irmãos. Vamos ver. O que é ser um profeta, meus irmãos? Vamos lá. O que é ser um profeta? Né? Porque o estudo é falso profeta. Então, já vimos que falso é aquilo que é falso. Falso é aquilo que não é verdade. Falso é aquilo que é um engano. Não é o original. Não é verdadeiro. Falso é isso. Então, vamos ver aqui. Profeta, na Bíblia, o termo profeta designa aquele que é chamado por Deus para transmitir a mensagem divina ao povo. Profeta é um porta-voz de Deus. Então, a palavra profeta significa aquele que é chamado por Deus para transmitir a mensagem divina ao seu povo. Profeta é um porta-voz de Deus. Profeta é aquele que fala o que Deus manda. É um homem escolhido, separado por Deus para ser profeta. Deus usava os profetas. Por que Deus levantou profeta? Deus levantou profeta com um único propósito, com um único objetivo. Qual foi o propósito? Qual foi o objetivo de Deus ter escolhido, ter capacitado, preparado, levantado profeta nos tempos antigos? Por que Deus levantou profeta? Por que esse nome profeta? Profeta significa porta-voz de Deus. Alguém escolhido para transmitir a mensagem divina ao povo. Então, o propósito de Deus ter levantado profetas foi um só propósito. O propósito de Deus, então, foi usar os profetas na Bíblia para transmitir sua palavra ao povo. E que mensagem para transmitir ao povo? Que tipo de mensagem Deus usava os profetas? Para transmitir ao seu povo uma palavra de exortação, admoestação, encorajamento, promessa, advertência, julgamento e consolo. Então, o principal propósito de Deus ter levantado profeta nos tempos antigos foi para exortar o povo, né? Foi para encorajar o povo. Promessas, advertência, julgamento, consolo. Então, Deus levantou profeta para ser porta-voz de Deus, para ser
um mensageiro, para ser um homem escolhido para levar ao seu povo uma mensagem de consolo, para levar para o seu povo uma mensagem de promessa, advertência, exortação. Então Deus levantava o profeta para exortar o povo, para admoestar o povo, para consolar o povo. Então profeta que Deus levantou foi para isso, para exortar o povo, para transmitir uma mensagem de convocação, para transmitir os mandamentos de Deus. Deus levantou Moisés para transmitir a lei, para transmitir os mandamentos. Foi através de Moisés que Deus então transmitiu a lei para o povo judeu, transmitiu os mandamentos para o povo de Israel. Então, meus amados irmãos, profeta é isso, porta-voz de Deus, mensageiro, alguém escolhido por Deus para transmitir uma palavra de exortação, de consolo, promessa para o povo. Amém? Assim como Deus, presta bem atenção que eu vou te falar, assim como Deus levantou os seus profetas, o diabo também tem os seus profetas. Preste bem atenção, assim como Deus levantou os seus profetas para exortar o povo, para transmitir uma mensagem de salvação, livramento, bênçãos, mandamento e lei, o diabo também levantou os seus falsos profetas. O que é falso profeta? Oposto de Cristo, oposto dos profetas de Deus. É um falso profeta, né? Então, assim como Deus levantou o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Moisés, Oséias, Abacuque, Miqueias, Sofonias, Ageu, assim como Deus levantou o profeta João Batista, o profeta Elias, Eliseu, o diabo também levantou os seus falsos profetas. Veja na Bíblia que o diabo, ele tem o seu falso profeta. Vamos ver aqui na Bíblia, em Apocalipse, coloca aí os irmãos, por favor, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Amém? Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Vamos aí, irmão, vamos interagir junto, vamos trabalhar junto, amém? Glórias a Deus. Coloca aí para mim os irmãos, por favor. Os irmãos que gostam de Bíblia, amém, irmão? Que ama a Bíblia, que ama o ensinamento bíblico. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Isso, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Diz assim: a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então veja que aqui em Apocalipse está dizendo que a besta foi presa e com ela o falso profeta. Então o falso profeta é o profeta do diabo. O falso profeta, ele é o profeta do diabo. Oposto de Cristo, oposto do profeta de Deus, oposto da verdade. Ele é oposição, é inimigo da verdade. Não ama a verdade. Então vamos falar sobre isso, amém, meus irmãos? Então conhecer a palavra de Deus e praticá-la todos os dias nos tornará aptos a identificar as falsas doutrinas, bem como identificar os falsos profetas. Então esse estudo é para vocês, irmão, que amam a Bíblia, que não querem ser enganados, para vocês identificar quem são os falsos profetas. Então vamos, à luz da Bíblia, eu quero mostrar para os irmãos como identificar um falso profeta. Como saber se eu sou um profeta de Deus ou se eu sou um falso profeta do diabo. Então, os irmãos vão muito por milagre, por sinais. Tem muitos irmãos que vão muito por visão, revelação. Então, é onde muitos estão sendo enganados. Amém? Porque estão acreditando, estão até crendo em falsas profecias, em falsas revelações, falsos sinais de prodígio. Então, é sobre isso
que eu vou estar falando para os irmãos. Amém? O próprio Senhor Jesus, ele alertou. O próprio Senhor Jesus alertou a sua igreja acerca dos falsos profetas. Então, o próprio Senhor Jesus, dentro da Bíblia, coloca aí para mim, os irmãos, por favor, Mateus capítulo 7, versículo 15. O próprio Senhor Jesus alertou a sua igreja, alertou aos seus discípulos acerca dos falsos profetas. O próprio Senhor Jesus, ele alertou, Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Jesus está alertando a igreja, acautelai-vos dos falsos profetas. Veja que está no plural, são muitos. Jesus então está alertando, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha. Eles estão aonde? No meio do rebanho. Eles vêm vestido como ovelha, vêm parecido como cristão, vêm parecido como discípulo. Os falsos profetas, eles vêm de terno, vêm de gravata. Os falsos profetas vêm com a Bíblia na mão. Eles falam em língua, eles fazem até falsas curas, falsas libertação. Porque Jesus está dizendo, ó, Mateus 7, versículo 15, acautelai-vos, porém. Veja o que Jesus está dizendo. Vamos participar do estudo, Jael Neemias, por favor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devorador. Então, quem são os falsos profetas? Os falsos profetas, eles não vão vir com dente de vampiro, com chifres grandes. Olha o barulho, por favor. Com chifres grandes, com um garfo na mão. Os falsos profetas não vão vir vestidos com roupa preta e vermelha. Eles não vão vir com cara de monstro, de zumbi, não. Eles vão vir vestidos de terno e gravata. Eles são eloquentes. Eles falam bem, pregam bonito. Eles têm um poder de manipulação muito grande. Eles conseguem te manipular. Eles conseguem te enganar. São as características que eles possuem. Então, meus irmãos, os falsos profetas não vão vir com cara de rato, com cara de leão, com cara de cobra, não. Eles vão vir de olhos verdes, olho preto, são brancos, são morenos, são pretos, são de todas as cores. Eles vão vir com a Bíblia, vão vir até com falsas teologias, né? Então eles vão vir bonito. E o próprio Senhor Jesus alertou a sua igreja. O próprio Senhor Jesus, ele alertou o seu povo, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha. Ele está vestido de ovelha. Você pensa que ele é ovelha, você pensa que ele é profeta. Tem muitas pessoas que se enganam porque entrega a revelação, fala em língua estranha, eles falam bonito, eles pregam bonito, mas são falsos profetas, são lobos. Então os falsos profetas têm nome. O nome deles é lobo. O que é lobo? Que está no meio do rebanho de ovelha para devorar a ovelha. O lobo, ele quer comer a gordura da ovelha. O lobo, ele quer devorar a ovelha. Ou seja, os falsos profetas são os lobos que estão no meio do rebanho de Cristo para devorar. Para devorar as ovelhas. Para devorar as ovelhas. Então eles estão no nosso meio. E são muitos, estão no nosso meio. Por favor, Joel. Eles estão no nosso meio para devorar as ovelhas. Amém? Então, os falsos profetas, eles profetizam, todas as suas profecias são falsas. Todas as suas revelações são falsas. Todas as suas curas e libertações são falsas. Uma característica dos falsos profetas é ensinar o que as pessoas querem ouvir, independente se estão erradas ou não. Então, uma das características dos falsos profetas é ensinar aquilo que as pessoas querem ouvir. Querem ouvir.
Os falsos profetas, eles ensinam, pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, hoje muitas pessoas vão à igreja atrás de revelação, atrás de profecia. Mas que tipo de revelação e profecia que as pessoas querem ouvir? Se tu entrega uma revelação para um irmão dizendo, ó, o Senhor me revela para você consertar a sua vida. O Senhor me revela para você largar o adultério. O Senhor me revela que você é viciado em pornografia e Deus não tem se agradado do seu comportamento. O Senhor me revela que você, irmã, tem andado como o mundo, na sensualidade, na vaidade. O Senhor me revela que Deus quer arrependimento, que é um conserto do povo. Se tu entregar uma revelação dessa, uma profecia dessa, numa igreja, as pessoas não vão tampar o ouvido. Elas não querem ouvir profecias e revelação que confronta o seu eu, que confronta o seu pecado. O que as pessoas querem ouvir? Que Deus vai te dar chave de ouro, chave de casa, que Deus vai te dar prosperidade, que Deus vai te dar um novo marido, uma nova mulher. Então, uma das características dos falsos profetas é ensinar mentiras. É ensinar aquilo que o povo quer ouvir. Infelizmente, muitos tamparam os ouvidos para não ouvir a verdade. Porque os falsos profetas, eles conseguem enganar, eles pregam mentira. Então, hoje, muitas pessoas estão contaminadas com essas heresias, com essas mentiras que os falsos profetas, eles estão ensinando e entregando. Então, veja na Bíblia, irmão, que os falsos profetas, eles querem ensinar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Mensagens como que vai maciar o seu eu, o seu ego. Mensagens bonitas. Mensagens que não fala de santidade, que não fala de arrependimento, que não fala de renúncia, que não fala de separação. Veja na Bíblia o que a Bíblia diz em Deuteronômio. Vamos ver na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18. Coloca aí para mim, por favor. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 e o 22, ao 22. Diz assim a palavra de Deus: porém, o profeta que tiver a presunção de falar algumas palavras em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, essas palavras não se cumprir e nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. E com soberba falou aqueles profetas. Não tenhas temor dele. Qualquer profecia ou revelação que não estiver de acordo com os ensinamentos e doutrina da Bíblia, não vem de Deus. Perceba então que Deus falou com o profeta Moisés, já nos tempos antigos, que todo profeta que falasse algo sem Deus ter mandado, falasse algo sem Deus ter falado, esse profeta não era de Deus. Esse profeta morreria. Então, aos irmãos que ficaram assustados com a profecia de um pastor, uma profecia de uma pastora, suposta pastora, um suposto pastor, que profetizou que o anjo da morte ia entrar nas casas, ia matar, ia morrer gente na rua, ia morrer gente não sei mais aonde, e um monte de pessoas ficaram assustadas, ficaram com medo, mandaram mensagem para mim: o que é isso, pastor? Será que já ungiu a casa, vai ungir a janela? Vamos lá. Se a profecia não cumprir, esse profeta não é de Deus. Se a profecia não teve cumprimento
ou base bíblica, se a profecia não tiver dentro dos ensinamentos doutrinário bíblico, essa profecia não vem de Deus. Esse profeta não foi enviado por Deus, irmão. Amém? Preste bem atenção. Toda profecia, toda revelação que não tiver base bíblica, não vem de Deus. Pode revelar o que quiser, pode profetizar o que quiser. Se não tiver base bíblica, não vem de Deus. Aí eles falam, tá limitando a Deus. Eu vi uma pessoa falar que a Bíblia não era tudo, irmão. Olha só, a Bíblia é tudo. A Bíblia é a base para a salvação. A Bíblia é a boca de Deus. João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidar nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Então presta bem atenção. Falsos profetas são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Eles vão pregar, vão ensinar, vão revelar, vão profetizar o que Deus não mandou, o que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos. Eles inventam profecias, sonhos e visões, inventam, irmão. E muita gente acredita, que Deus me revelou. Eles inventam profecias, inventam sonhos, inventam revelações. As profecias e revelações dos falsos profetas não vêm de Deus, não tem base bíblica, eles ficam inventando as coisas. Inventam coisas da sua mente, coisas do seu coração. Eles são feiticeiros, adivinhadores, enganadores, que estão enganando a muitos, e as pessoas ficam chamando eles de homens de Deus. E ficam chamando eles de profeta, fala reverendo, fala profeta. E tudo que eles profetizam e revela não vem da parte de Deus. Pastor, como que tu sabe que não vem da parte de Deus? Primeiro que não tem base bíblica, irmão. Primeiro que as suas obras, os seus frutos vão demonstrar. Né? Vamos ver na Bíblia. Toda profecia, toda visão, toda revelação, todo sonho vem da parte de Deus. Tem que ter base bíblica, concordância bíblica. O que vem de Deus tem que ter concordância bíblica. O que vem de Deus tem que ter base bíblica. O que não vem de Deus pode inventar o que vocês quiserem. Pode entregar a profecia, revelar. Deus me usou, Deus me revelou. Eu vi uma anja mulher. Olha só, tem uma pastora aí que falou que viu uma anja mulher, que viu Iemanjá no céu. É uma pastora aí. Eu não vou falar o nome não. Viu uma mulher, a sereia, no céu. Falsa profetiza. Falsa profetiza. Falsa. Tome cuidado. E tem gente acreditando. Outra viu anja mulher. O outro viu a peninha do anjo caiu do teto, a pena do pombo. Caiu do teto da igreja, aí pegaram a peninha e falaram que é a pena do anjo. O outro viu um anjo cabeludo. Irmão, por favor. Falsas revelações, falsas profecias, falsos profetas. Vamos ver em Ezequiel, vamos na Bíblia, amém? Fica com as suas falsas profecias, suas falsas revelações, que eu fico com a Bíblia. Amém? A Bíblia me garante a salvação. Se eu obedecer a Bíblia, se eu amar a Bíblia, como a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Amém? Vamos lá. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13,
versículo 3. Coloca aí, irmão. Coloca a referência bíblica aí, por favor. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Coloca aí, por favor, Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Vamos estar lendo o texto. Assim diz o Senhor. Isso aqui é profecia. Isso aqui é revelação. Olha o que o profeta Ezequiel está dizendo. Assim diz o Senhor. Ai dos profetas. Irmão, Ezequiel 13, 3. Ai dos profetas. Irmão, quando a Bíblia diz ai, é o ai de Deus, é a ira de Deus. Ai dos profetas loucos, a Bíblia chama de louco. Ai desses profetas que fica revelando o que Deus não mandou. Ai desses profetas que fica profetizando o que Deus não mandou. Ai desses profetas que ficam revelando, adivinhando o que Deus não mandou. Vai dar conta, irmão. Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Assim diz o Senhor: ai dos profetas que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Ezequiel 13, 3. Está aí a resposta, irmão, para essas profetadas do dia 30 de março. Está aí a resposta. Está aí a resposta dessa pastora e desse pastor que profetizou o que não viram. Não viram. Ezequiel 13, versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos. Quem são os profetas loucos? Que estão se enriquecendo. Estão ganhando muito dinheiro entregando revelações, profetizando, enganando o povo. Só entrega a bênção. Só entrega o que o povo quer ouvir. Entrega até que Deus vai dar outro marido, vai dar outra mulher. Que profeta é esse? Que profeta é esse, irmão? Que fica mandando pessoas divorciar. Teve uma irmã que veio congregar na minha igreja, alguns anos atrás, e ela disse que o pastor dela ela estava tendo problema com o marido dela, tendo problema, e ela disse que o pastor profetizou que o casamento dela era de Deus. Ela foi lá e casou com o rapaz. E ela começaram a brigar muito, começaram a ter muito problema, e ela foi conversar com o pastor. O mesmo pastor que entregou a revelação para ela casar, foi o mesmo pastor que disse para ela divorciar e casar com outro, que não era de Deus não. Olha aí, irmão. Olha aí. Então, meus irmãos, os falsos profetas falam o que Deus não mandou. Inventam coisas que não viram. Coisas que não viram. Né? Veja o que Jeremias falou também. Eu quero dar uma resposta. Quero mandar um recado aí para vocês, falsos profetas. Vocês que assistiram meu vídeo. Vocês vão ser desmascarados. A máscara de vocês vão cair. Falsos profetas que ficam aí no Facebook mandando dar um like. Dá um like. Deus está me revelando para entregar a revelação para o povo. Falsos profetas que entregam revelação para roubar o dinheiro do povo, falando que Deus mandou. Deus me revelou para você fazer um voto de 1.000, de 10.000 reais. Deus está me revelando aqui agora que você tem que dar o seu carro, que você tem que fazer um voto aqui agora com Deus de 2.000 reais. E eu trouxe a maquininha do cartão, vou parcelar em 10 vezes. Mercenários, lobos, devoradores, falsos profetas, falsos enganadores, mentirosos, entregam visões e revelações e profetizam coisas que Deus não mandou. Jeremias vai dar uma resposta para esses lobos e falsos profetas. Interessante que eles estão tudo aí, ó, ativo no Facebook, no YouTube,
Eles estão tudo aí, ó. Ah, mas ele revelou o CPF. Tá, e daí? Tá, e daí que revelou o CPF? Mudou a sua vida? Mudou a sua vida? Salvou você? Hã? Ah, mas ele revelou meu RG. Tá, e daí? Qual o propósito de Deus revelar o teu RG? Te curou? Te libertou? Mudou a sua história? Mudou a sua vida? Mudou o seu caráter? Eles revelam tudo mesmo. Vamos lá. Jeremias. Jeremias capítulo 23, versículo 32. Coloca para mim aí os irmãos. Jeremias capítulo 23, versículo 32. Jeremias 23, versículo 32. Isso. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Jeremias capítulo 23, versículo 32. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxe proveito algum a este povo, diz o Senhor. Olha aí, irmão. Jeremias está dando uma resposta para esses falsos profetas dessa geração, que estão se enriquecendo, ó, estão ganhando muito dinheiro com falsos sonhos, falsas profecias, e Jeremias está dizendo aqui, Jeremias 23, 32, que profetizam sonhos mentirosos. Na verdade, eles estão tendo alucinação, estão delirando, né? E Deus está dizendo, eu não enviei eles. Tome cuidado, irmão. Eles estão no nosso meio, eles estão dentro das congregações, eles estão no monte, eles estão na obra. Dizem que fazem a obra, mas só faz cagada, só faz escândalo. Só fazem escândalo. Só fazem escândalo. Amém? E tem mais. Esses falsos profetas, Ezequiel vai dar uma resposta. Olha o que Deus vai fazer com eles. Coloca aí para mim, meus irmãos. Ezequiel 13, versículo 9. Ezequiel 13, versículo 9. Ezequiel 13, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Aqui, irmão. Ezequiel 13, 9. A minha mão, a mão de Deus é contra vocês, seus falsos profetas, lobos, enganadores, mercenários, herégios. Ezequiel 13, 9. Esse negócio da profecia do dia 30 de março, isso aí só foi para promover. Covardes estão se aproveitando da situação difícil que o mundo está passando, e agora todo mundo quer ser profeta. Você está pensando que é qualquer um que Deus usa? Você está pensando que Deus usa qualquer um? Que tem pessoas que falam, Deus usa qualquer um na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Não, Deus não usa pessoas de mau caráter. Deus não usa as pessoas safados. Deus não usa pessoas imundas, pessoas endemoniadas, pessoas que amam a mentira, que amam o engano, que faz o povo tropeçar. Ezequiel, Deus pode, a pessoa, mas Deus pode até usar. Irmão, ser usado por Deus não significa que você está salvo. Tem muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus, mas estão perdendo a salvação. Eu vou falar sobre isso também. Por quê?
foi usado por Deus, curou, expulsou o demônio, fez milagre, mas vive na iniquidade, vive no pecado. Quantas pessoas, irmão, que estão pregando aí, mas estão em adultério? Quantas pessoas que estão aí, ó, pregando, estão vivendo em prostituição? Estão fazendo sinais, mas estão roubando os dízimos e oferta da casa de Deus. Vamos lá. Ezequiel 13, versículo 9. A minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Irmão, eles adivinham mentiras. É o que mais tem no YouTube, dá até nojo. Dá até nojo. Eu nem vejo esses vídeos. É tanta adivinhação, irmão, tanta mentira. Eles agora estão adivinhando agora nomes de demônio. Esses dias, um tempo atrás, eu vi um vídeo que um homem falou que foi no inferno e viu que a pombagira é homem. Irmão, primeiro que demônio não tem sexo. Existe legiões de demônio, existe uma hierarquia. Ou seja, o espírito maligno de prostituição tem o nome de pombagira, que atua na prostituição, que atua na área sexual, que faz o homem virar homossexual, que faz a mulher virar prostituta, se prostituir. Mas espíritos não tem sexo, irmão. Aprenda isso. Dá nojo, irmão, de ver alguns vídeos aí, pessoas que falam que foi arrebatado no inferno e viu não sei mais quem. A Fabiana Anastácia morreu e o pessoal já viu a mulher no inferno. O Lázaro morreu e já falaram que o cara já foi pro inferno. E falaram que o cara foi não sei pra onde. Que isso, irmão? Os profetas aí já estão... Eles que decidem agora quem vai pro céu, quem vai pro inferno? Como é que é isso? Agora estão... Quem vai pro céu, quem vai pro inferno, quem decide agora é os profetas. Pô, irmão, a salvação é um mistério de Deus, irmão. Só quem pode condenar o homem é Deus. A outra falou, eu fui arrebatado, eu vi o Michael Jackson no inferno. Pô, claro! Pô, será que Deus só te levou pro inferno para ver o Michael Jackson? Pô, você anda vendo muito vídeo do Michael Jackson, hein? Pelo amor de Deus, pô. É claro que ele tá lá no inferno. Ah, eu fui no inferno e vi não sei quem. Eu vi lá o Renato Russo. Claro. Claro que você viu ele lá. Homossexual, acho que cheirava cocaína. Então, pô, irmão, por favor. Vamos lá. Hoje observamos diversas pessoas correndo. Observamos hoje diversas pessoas correndo de igreja em igreja. É o que mais tem. Correndo de igreja em igreja, em busca de profecias e revelações. Tais crentes, na verdade, querem resposta para os seus problemas pessoais. O que mais tem, irmão, é crente de igreja em igreja. Correndo de igreja em igreja. Quem revelar a vida dela, esse é o profeta de Deus. Quem não revelar, esse não é de Deus. Eles ficam atrás de profecias, eles ficam atrás de revelações, atrás de bênção. E quem se promove? Os falsos profetas. Porque é tudo que eles gostam, de enganar o povo. Né? Agora, vai numa igreja onde o pastor é macho. Vai numa igreja onde o pastor prega a sã doutrina. Vai numa igreja onde o pastor prega contra o segundo casamento. Que prega contra a fornicação. Que prega contra a vaidade. Que prega contra a carnalidade. Que prega contra a mentira. Vai lá. Vai lá nessa igreja. Aonde uma igreja de oração, que anda na sã doutrina, que obedece, que vive a graça de Cristo. Eles não querem. Porque olha o que Paulo diz. Paulo diz, irmão. Coloca aí para mim, por favor, 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e o 4. Olha o que Paulo diz. Porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmão, Paulo está dizendo que viria, Paulo profetizou, esse foi profeta de Deus, Paulo, ele alertou dizendo, ó, virá tempos em que muitos não vão suportar essa doutrina. Você pode ver que tem muitas pessoas que não gostam de ouvir a sã doutrina. Eles tampam o ouvido, eles dão dislike. Eles criam um grupo para falar mal de homens que pregam a verdade. Eles tampam o ouvido, eles não querem ouvir a verdade. O que eles querem ouvir? O que eles querem? Ouvir que um caroço de feijão cura o coronavírus. Apareceu um falso profeta aí vendendo máscara ungida. Ganhou foi muito dinheiro com isso. E quantas pessoas compraram máscara ungida? Isso não existe, irmão. Caroço de feijão não cura coronavírus. Mas a gente está pregando aqui a verdade, eles estão com raiva de mim. Então, eu vou se descrever do canal dele. Ele está julgando. Ele não tem amor. Pode se descrever. Faz esse favor. Tudo agora é julgar. Paulo está dizendo que muitos iam tampar o ouvido. Muitos não iam querer ouvir a verdade. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser roubado. O povo gosta de ouvir mentira. O povo gosta de ouvir falsas revelações e falsas profecias. O povo gosta de ser enganado. O povo não lê Bíblia, o povo não conhece Bíblia, não conhece a verdade. O povo fica mais tempo no celular, nas redes sociais, mas não se importam em conhecer a verdade. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Ô irmão, deixa eu só falar aqui para os irmãos. José Carlos Bandeira, sem profecia o povo se corrompe, é bíblico. Eu creio na profecia, eu creio na revelação. A revelação, a profecia, dom de visões, revelação, profecia, tem que ter base bíblica. Amém? A profecia bíblica edifica, exorta e consola. A profecia bíblica, irmão, está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? A maior profecia é a palavra. Ela que instrui o homem, que ensina o homem a andar na verdade. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Como podemos identificar? Escreve aí, irmão. Escreve aí, por favor. Como podemos identificar um falso profeta? Como conhecer um falso profeta? Como conhecer um falso profeta? Como saber se a pessoa é um falso profeta? Como saber? Vamos lá. Eu quero que os irmãos... Isso, como podemos identificar um falso profeta? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que os irmãos pensam. Vamos ver se vocês estão sendo enganados. Vamos lá. Vamos lá. Pelos seus frutos, glória a Deus. Eliane Santos Teixeira, dia 30 falaram que ia acontecer algo terrível. Isto é mentira? Claro que é mentira. Claro que é mentira. Cadê? Aconteceu? Que falaram? Cadê? Aonde Paulo mandou eu ungir a janela da minha casa, aonde Paulo mandou eu ungir a porta da minha casa, aonde Jesus mandou eu ungir na Bíblia a porta da minha casa. Vai morrer muitas pessoas mesmo.
Porque o povo não quer se arrepender. O povo não quer largar o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. É a morte. Amém? Vamos lá, irmão. Como identificar um falso profeta? Como saber se a pessoa é um falso profeta? Vamos lá? Preste bem atenção. Hoje, muitos falsos profetas tentam afastar a igreja da santidade. Como identificar um falso profeta? Hoje, muitos falsos profetas tentam afastar a igreja da santidade, mediante a pregação de um evangelho fácil, sem renúncia, sem compromisso, sem santidade. Um evangelho que apregoa apenas o apego pelos bens materiais. Assim como o marketing empresarial. Tal evangelho empresa com o objetivo de manipular e roubar o povo. Como identificar um falso profeta? Todos os pregadores, pastores, lideranças que não pregam a santidade de Deus são falsos profetas. Todos os pastores que pregam prosperidade, dinheiro, que usa do evangelho para fazer marketing, que buscam adoração para si. O que mais tem no YouTube são pessoas que dizem cristão querendo ser adorado, buscando adoração para si. Buscando adoração para si. Todas as lideranças no meio evangélico que usa do evangelho para comercializar, para fazer marketing, que pregam mentiras, que só visa o dinheiro, são falsos profetas. São falsos. Falsos. Só quer o dinheiro do povo. Só pregam mentira. Eu não vi Paulo pregar. Eu não vi Paulo fazer marketing. Paulo disse ao contrário. Paulo disse assim, uns pregam por contenda, outros pregam por fama. Essa profecia aí de dia 30 de março, a pessoa que profetizou aí, o pastor e a pastora que profetizou, ficaram famosos, hein? Vocês conseguiram fazer um marketing. Vocês conseguiram ficar conhecidos. Os falsos profetas, eles não adoram a Deus. Eles não ensinam o povo a adorar a Deus. Eles ensinam o povo a adorar eles. Os falsos profetas querem adoração para si. Os falsos profetas estão escandalizando o evangelho. Transformar a igreja em comércio. Eles gostam de fazer marketing. Eles gostam de fazer dinheiro. Eles gostam de fazer dinheiro. As igrejas hoje não parecem mais casa de oração, parece comércio. Parece comércio. Aí as pessoas falam, pastor, tu é muito julgador. É melhor igreja do que bar. Ué, o que adianta? Abrir um monte de igreja e levar milhões para o inferno. O que adianta abrir igreja para arrancar dinheiro do povo, para enganar o povo? Hã? O que adianta? Abrir igreja para arrancar dinheiro do povo? Para enganar o povo? Como identificar um falso profeta? Só prega bênçãos materiais, só pregam dinheiro, fazem campanha para arrancar dinheiro do povo, fazem congresso para arrancar dinheiro do povo, fazem culto de missões, pedem dinheiro de missões e não fazem missão. Você já viu isso? Culto de missões. Irmão, vamos tirar uma oferta missionária. Mas nunca fez missão.
nunca mandou um missionário para o campo. Visam só dinheiro. E ainda vem, Deus me revelou para me fazer uma campanha. E nessa campanha os irmãos vão pegar o envelope e vai fazer um voto de R$1.000. Porque eu estava orando nesta madrugada e Deus me revelou voto de R$1.000. Falso profeta. Malandro. 171. 171. Como identificar um falso profeta? Como identificar um falso profeta? Aí o cara fala assim, mas a obra de Deus precisa de dinheiro. A obra de Deus precisa ser mantida. Concordo. Sem dinheiro, não tem como fazer a obra. Sem dinheiro não tem como pagar aluguel, não tem como pagar água, não tem como pagar luz, não tem como fazer missão. Né? A obra de Deus precisa de dinheiro para ser feita? Precisa. Mas como é, irmão? Mentir, enganar o povo, isso não é obra de Deus, não. Meter 171, enganar o povo, ainda dizer que Deus está revelando. Ainda dizer que Deus está revelando voto. Deus me revelou para os irmãos fazer esse voto de R$1.000. Para onde vai esse dinheiro? Vai para a obra. Vai para a obra? Ou vai para o relógio luxuoso que você tem? Ou vai para a caminhonete, ou para o carro, ou para a mansão que você tem? Vamos lá. Como identificar um falso profeta? O falso profeta é mentiroso. Como identificar um falso profeta? O falso profeta, ele é mentiroso. Todo falso profeta é mentiroso. Eu congreguei numa igreja, eu não vou falar o nome. Eu já congreguei em 3 igrejas. Eu tenho 20 anos de cristão. Eu tenho 20 anos de cristão. E já congreguei em 3 igrejas. Tá? Uma dessas igrejas, o pastor era mentiroso. Mas mentia na cara de pau. Mentia no altar. Mentia até na Santa Ceia. Eu nunca vi um camarada dizer ser pastor e mentir tanto que nem ele mentia. Então, todo falso profeta é mentiroso. Como identificar um falso profeta? Irmão, se você congrega numa igreja onde o pastor é mentiroso, mente que nem sente. Mente na cara de pau. É falso. Mentiroso. Pastor, tu tá julgando. Tô julgando? Vou mostrar na Bíblia que os falsos profetas são mentirosos. Vou mostrar na Bíblia. Todo profeta que profetiza algo que vai contra a Bíblia é falso profeta. Todo profeta que profetiza mentira. Como assim? Pastor, explica direito. O que é profetizar mentira? Ele profetiza e aquilo não acontece. Ele entrega a revelação e aquilo não é verdade. É falso. Todo falso profeta é filho do diabo. Todo profeta mentiroso é filho do diabo. Pastor, pega leve. Você não tem medo, não? Não. Pastor, pega leve. Pega leve. Todo mentiroso, todo profeta que profetiza mentira, que engana o povo, é filho do diabo. Tá na Bíblia, tá? João 8,44. João, coloca aí, irmão, coloca. Coloca aí, por favor. João 8,44.
João 8,44. Coloca aí para mim. Vós tende por pai o diabo. Os falsos profetas são filho do diabo. Todo falso profeta que profetiza mentira, que profetiza o que Deus não manda, é filho do diabo. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então todo profeta mentiroso, que entrega falsas profecias, falsas revelação, falsos sonhos, falsas visões. Como identificar um falso profeta? Mentiroso. Profetiza mentira. Quer saber se o profeta é de Deus? Observa bem as profecias dele. Teve um pastor ano passado que profetizou, deu até a data que Jesus ia voltar. Profetizou que Jesus ia voltar em abril. Na data tal, Jesus não voltou. O que ele é? Mentiroso. Mentiroso. Teve um profeta aí que profetizou dia 30 de março que ia morrer gente na rua, no mercado, no trabalho, em casa, na igreja. Irmão, morrer? Já está morrendo um monte de pessoas de coronavírus. Nos hospitais é o que mais está morrendo. Não tem leitos mais no UTI. Pegar carona com a desgraça dos outros, irmão. Pegar carona com a situação que o país está e quer dar uma de profeta para ganhar fama, para dizer que é profeta, toma vergonha na cara. Respeita a nossa nação. Respeita as famílias que estão perdendo aí seus entes queridos. Para de mentir. Por que você não vai orar a Deus pela nação brasileira? Por que você não faz 24 horas de jejum, sem comer e sem beber, orando e intercedendo pela nação brasileira? Para Deus ter misericórdia, para que o povo venha se arrepender, para que o povo venha se converter. Vamos lá. Como identificar um falso profeta? Vou falar aqui agora. Os falsos profetas fazem sinais e milagres. Coloca aí para mim. Coloca aí para mim, por favor. Os falsos profetas fazem sinais e milagres. Coloca aí para mim. Os falsos profetas também fazem milagres e sinais. Não, mas ele é usado por Deus. Aquele homem é um anjo. Primeiro que... Irmão, eu vi uns idólatras aí, não vou falar o nome do pastor não, que começaram a chamar o pastor de anjo e de sobrenatural. Isso não existe. Isso não existe. Anjo não come feijão, irmão. Anjo não come McDonald's nem toma Coca-Cola. Anjo são espírito. São anjo de luz que Deus criou. Então não vem com essa conversa de chamar aquele pastor é um anjo, aquele pastor é um sobrenatural. Aquele pastor é maior do que Paulo, é maior do que Jesus. Tem homens aí, irmão, que estão querendo ser mais do que Jesus. Porque Jesus falou, se crer farão sinais ainda maiores do que eu. Eles usam isso para dizer que estão fazendo sinal. Irmão, Jesus faz sinal até hoje. Tem muitos milagres, sinais que Jesus fez que não está escrito na Bíblia. O próprio João falou que se ele fosse escrever o mundo não teria livro. Ele quis dizer que se você tiver fé, tu vai fazer milagres e sinais maiores do que foram escritos na Bíblia, né? Vocês farão sinais grandes, mas isso não é para a tua glória, irmão. Desce do pedestral, ó, abaixa a tua bola.
Né? Porque Deus te usou, você já quer ser maior do que Jesus? O homem de Deus, ele é humilde, ele é simples. Se Deus te usou, glória a Deus, continua se humilhando, continua sendo servo, continua sendo humilde. Vamos lá, os falsos profetas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os falsos profetas fazem milagre? Fazem sinal? Vamos ver aqui. Os falsos profetas fazem milagre? Fazem sinal? Os falsos profetas falam até em língua. Tem umas línguas aí, irmão, que eu não conheço como língua estranha, como língua espiritual. Eles falam gru, 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 tripa, tripa, tripa. Outro dia eu estava na igreja, o irmão lá começou a rodar e começou a fazer assim com a mão e começou a subiar. Eu falei, ué, subiu? Que mistério é esse, Jeová? O outro veio marchando, fazendo assim, ó, como se estivesse segurando a flecha. Aí o pastor pegou o microfone, fica ligado, igreja, lá no Rio de Janeiro. Eu fui o pregador da vigília. Fica ligado que o anjo flecheiro está dentro da igreja. Eu falei, o quê? Anjo flecheiro? Irmão, pelo amor de Deus. Para com isso, filho. Para. Vocês só engana bobo. Só engana crente que não gosta de Bíblia. Que não gosta da verdade. Eles vocês enganam. Eu fui numa igreja lá em Campo Grande. Irmão, eu tenho história para contar, hein? Eu já rodei 6 países. Já rodei... Eu não rodei o Brasil todo, mas já fui em a maior parte do Brasil eu já fui. E eu tô lá na igreja, o irmão pulava com o pé só. O demônio do Saci Pererê, que pula com o pé só. Ele ia lá e... Que é xi? Que é isso? Que é isso? Tá. Que é? Que é xixi? Quer fazer xixi? Vai no banheiro. E o irmão lá, e botava a mão na cabeça dos outros, rodava a igreja toda, e eu falei, pô, meu irmão, esse cara tá endemoniado. Aí eu olhei pro irmão que tava do meu lado e falei assim, pô, se ele vir até mim, vou meter a mão na cabeça dele e vai cair endemoniado. E o cara lá, E aí, eu fiquei olhando, na hora que eu comecei a pregar, ele ficou quieto. Quando eu comecei a chamar o povo para orar, começou a cair endemoniado, ele, tchau, vazou. Foi embora. Desculpa aí o vocabulário, irmão, perdão. Mas tô falando aqui um português que todo mundo entenda. Então vamos lá. Os falsos profetas fazem milagre? O que vocês acham? Os falsos profetas fazem milagre? Fazem ou não? Claro que faz. Eles fazem milagre, sim. Falam em língua estranha, entregam revelação, falam profecia, pregam bonito. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Então me mostra na Bíblia, pastor. Vou mostrar para os irmãos. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 7. Versículo 21 ao 23. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Irmão, tem muitos absurdos dentro das igrejas pentecostais. Eu sou pentecostal. Sou membro da Assembleia de Deus, Ministério da Libertação. Sou pastor por misericórdia. Mas no meio dos pentecostais tem muita coisa errada, muita falsa doutrina, muito falso mistério, muito engano. E as pessoas acreditam. Tem muito, irmão. Outro dia eu fui na igreja, a irmã tá lá. Vou mostrar aqui como é que a irmã tá. Com a mão para trás, assim. Irmão, quem fica assim é o diabo na macumba. Quem já foi na macumba? Os demônios ficam assim, ó. Eu olhei assim, pô, essa irmã tá endemoniada. Tá encapetada.
E os outros, é mistério de Deus, não julga não, irmão. E a irmã tá lá, virando o olho com a mão para trás, falei, isso é capeta. Eu já fui em igreja, irmão, já caiu crente demais endemoniado, que tava lá virando o olho, virando a mão, jogando o cabelo para frente. O outro roda, cai no chão, de tontura, fala que foi arrebatado. Aí tu pergunta pro irmão, o que tu viu, irmão? Ah, não vi nada. Pô, pelo amor de Deus. Então os falsos profetas, eles fazem sinal. Amém? Roda igual macumba. E tem um monte de terreiro de macumba dentro das igrejas. Pombagira rodando. Eu vi um irmão de roupão. E o camarada rodando assim. Eu falei, pombagira pura, irmão. E o demônio no meio, dentro da igreja rodando. O camarada rodava assim, com a mãozinha assim, ó. Parecendo um helicóptero. Falei, irmão. E o povo lá dando glória. E o povo lá, aleluia. O outro com espírito de homossexual, com a calça apertadinha, parecendo um cofrinho. O cabelinho jogado pro lado, sobrancelha fininha. E falando em língua, e receba, e receba, e receba. Eu olhei pro irmão e falei, esse cara tá com espírito de gay. Tá endemoniado, tá com a pombageira no corpo. E os irmãos, não julga não, é Deus que tá no vaso. Deus? Faz isso não, irmão. Faz isso não. Falando que é avivamento. E pula, e grita, joga a cadeira pro alto. E grita, vira águia, vira avião. Irmão, isso é meninice. Isso é palhaçada, carnalidade. Isso não é poder de Deus, não. Pula na igreja, roda, faz cara feia. Chega em casa, quer ver pornografia. Chega em casa, desce o pau na mulher. Compra e não paga. Fica dando volta nos outros. Aí quer pular? Quer pular? Por favor, irmão. Isso aí são doutrinas de demônio. Quem gosta muito de pular, rodar, é os falsos profetas. Pode ver que eles toda hora falam, receba, 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 receba. Chega e enjoa, irmão. E não tem Bíblia, não tem palavra, não prega a verdade, você fica, receba, 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 receba. E fica... Não dá para entender nada. Claro que a língua estranha do céu, a língua do Espírito Santo, ela testifica, irmão. Então vamos lá, Mateus capítulo, coloca aí para mim os irmãos, Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Aí eu admirava muito o pastor Vandes, mas depois desta live eu fiquei triste com ele, porque ele está tocando nos mistérios. Eu gosto de chegar na igreja, ó, rodopiar. Eu gosto de fazer o shhh. É mesmo? É. O que é shhh? O que é ficar rodopiando? É poder de Deus? Poder de Deus não é isso aí não, irmão. Isso aqui é o poder de Deus? É o crente ser cheio do Espírito Santo. É o crente expulsar demônio. É o crente ressuscitar morto. Fazer cego enxergar, curar câncer. Pregar a verdade. Ter uma vida de santidade com Deus. Se manter de pé. Porque o crente cheio do poder de Deus, ele fica firme. Ele não é crente Raimundo, não. Crente Raimundo, um dia na igreja e outro no mundo. Pula na igreja, fala em língua, prega bonito, no outro dia está desviado. Poder de Deus é você se manter firme na tentação. Você vencer a tentação, você se manter firme na provação, você se manter firme nas perseguições. Paulo disse assim, ó, nada me separará do amor de Cristo. Nem a luta, nem o principado, nem potestade, nem a morte, nem o perigo, nem a espada. Isso é poder de Deus. Agora qualquer luta que vem, tá na igreja hoje, amanhã tá no mundo. Qualquer lutinha que vem, mas irmão, tu não estava pulando no poder? Você não estava entregando profecia para os outros? O que houve? Cadê o poder de Deus na sua vida?
Vamos lá. Mateus, coloca aí para mim rapidinho, irmão. Coloca aí, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Alguém coloca para mim, por favor? Isso. Amém, Nicolas. Meu filhão aí, Nicolas. Vou aí em Minas Gerais te batizar, Nicolas. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Diz assim, ó. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ó, profetizou, hein? Profetizou dia 30 de março, profetizou o ano passado, profetizou que Jesus ia voltar em abril, Jesus não voltou. Vamos lá. Você não profetizou, não entregou chave de carro, chave de ouro. O outro viu o demônio sentado em cima de um mosquito. Essa foi para acabar, irmão. O outro viu um anjo cabeludo, a outra viu a Iemanjá no céu. Tá repreendido, capeta. Sai desse corpo. Olha lá. Em teu nome expulsamos demônio. Ó, expulsou demônio, irmão. Nossa. Olha lá, expulsou demônio. Na verdade, demônio não expulsa demônio. Demônio não expulsa demônio. Ele engana, ele finge que saiu. O falso profeta vai lá, sai demônio. Eles trabalham com demônio, tá? Os falsos profetas. Eles gostam muito dos demônios. Irmão. Eles vão lá, sai agora. E o demônio não saiu coisa nenhuma. Ele só foi dar um passeio. Em nome de Jesus. Eles usam o nome de Jesus, né? Para enganar. Sai agora. E o demônio não saiu coisa nenhuma. O demônio está lá escondido. Olha lá, ó. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Pô, maravilha, hein? Amém. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Irmão, não adianta expulsar demônio, não adianta curar, não adianta ganhar alma, não adianta pregar bonito, não adianta subir um monte, não adianta falar em língua estranha, se você pratica a iniquidade. Se você vive na mentira, vive no engano. Tudo que você está fazendo, ganhei alma. Amém. Glória a Deus por isso. Mas e a sua alma? Você ganhou a alma do próximo, mas a sua tu perdeu. Entendeu, irmão? Tem muito espírito do engano, espírito do engano. O que é o espírito do engano? É o que mais tem hoje. E as pessoas acreditam pelo sinal. Né? Do passado para o presente. Tá, irmão? Amém. Mas tem muitas pessoas aí fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, sem amor, sem zelo, com intenção de ganhar dinheiro. Enganando. Vivendo uma vida de qualquer maneira. Eu conheci um pastor que estava em adultério e expulsava demônio. Eu conheci. Conheci pessoalmente. Fora os outros que eu conheci também. Fazia um monte de coisa errada e estava expulsando o demônio. Amém? O diabo faz sinal. Vou dar uma resposta para o irmão aí que falou que eu estou lendo de forma errada. O diabo faz sinal, quer ver? Apocalipse 19, 20. Coloca aí para esse irmão ver aí. Esse fariseu ver. Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20. Coloca aí. Apocalipse 19, 20. Isso, Apocalipse 19, 20. Aí, fariseu, escuta aí, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais. Olha aí, tá?
Com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ô fariseu, você que falou aí que eu estou lendo de forma errada ali, tá aqui Apocalipse 19:20, que o diabo faz sinal. Ah, então me mostra outro versículo da Bíblia. Coloca aí, meus irmãos, para mim. Coloca para mim aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. 2 Coríntios, meu negócio aqui é a Bíblia, irmão. Eu me preparei bem para dar esse estudo, tá? Porque eu sabia que havia os fariseus que seguem doutrinas de falsos profetas. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Isso aí. Olha o que diz. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí, irmão, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Falsos apóstolos, falsos obreiros fraudulentos. Paulo está dizendo, não se maravilhe, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, irmão. Aí, ó. Aí, ó, os sinais que o diabo faz. Até ele se transfigura em anjo de luz. Aí, irmão. Ah, pastor, me fala mais um versículo, então, que os falsos profetas fazem sinal. Vamos mostrar. Abra a sua Bíblia aí. Vamos lá, em Marcos. Glória a Deus. Aleluia. Vou mostrar aí para os irmãos, por favor. Deus seja louvado. Marcos capítulo 13. Coloca aí para mim, os irmãos. Marcos capítulo 13, versículo 22 e o 23. Marcos capítulo 13, versículo 22 e o 23. Marcos capítulo 13, versículo 22 e 23. Isso aí, vamos ler? Diz assim, ó. Porque se levantarão falsos profetas, falsos Cristo, e farão sinais e prodígios. Olha aí. Cadê o fariseu? Está aí ainda ele? Manda ele ler Marcos, capítulo 13, versículo 22 e 23. Cadê você, fariseu? Lê aí. Já foi embora? Não aguentou, não? Não aguentou a verdade, não? Esse fariseu que estava na live aí deve ser discípulos dos falsos profetas. Marcos 13, 22, 23. E farão sinais e prodígios para enganarem. Para enganarem. E se for possível até os escolhidos, mas vós vede. E eis que antemão vos tenho dito tudo. Né? Então tá aí, irmão. O diabo enganando dentro da igreja. Se transfigurando até em anjo de luz. Né? Vamos lá. Como identificar um falso profeta? Pelos seus frutos maus. Como identificar um falso profeta? Pelos seus frutos maus. Maus. O mundo espiritual existe, irmão. Muitas pessoas estão sendo enganadas, sabe por quê? Aqui, ó, dá uma olhada aqui. Vou pegar minha biblioteca aqui para você ver, ó. Ó. Eu tenho bastante Bíblia ali atrás. Tem um monte de Bíblia, graças a Deus. Mas não é só para ficar de enfeite, não. Tem que meditar
Amar, obedecer. Ó, sabe por que muitas pessoas estão sendo enganadas? Porque não conhece isso aqui, ó. Não conhece, ó. Bíblia. Como conhecer, como identificar os falsos profetas? Isso, como identificar os falsos profetas? Pelos seus frutos mal. Coloca aí para mim, irmão. Pelos seus frutos mal. Pelos seus frutos mal. Oi, filha. Quer vir, papai? Vem cá. Vai ficar quietinho, né? Senta aqui então, papai. Chegou a serva de Deus, irmão. Olha quem chegou. Serva de Deus. Dá paz do Senhor para todo mundo. Dá paz do Senhor. Dá tchau pro povo. Fala, paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém? Então vamos lá, irmão. Como identificar um falso profeta? Pelos seus frutos mal. Põe aí a referência, irmão. Põe aí agora. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Os falsos profetas dão frutos mal. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Amém. Vamos ler. Olha que Jesus está falando. Foi o próprio Senhor Jesus que falou, tá? Os falsos profetas dão frutos mal. As suas obras são mal. O seu comportamento é mal. O seu testemunho é mal. Pastor, como conhecer um homem de Deus? Escuta o que eu vou falar aqui agora. Nunca esqueça disso. O homem de Deus não é conhecido pelos sinais que faz. O homem de Deus não é conhecido pela aparência. O homem de Deus não é conhecido pelo seu terno. O homem de Deus não é conhecido porque ele anda com a Bíblia. O homem de Deus não é conhecido porque prega bonito. O homem de Deus não é conhecido porque fala em língua. O homem de Deus não é conhecido porque expulsa o demônio e cura doente. Como conhecer um homem de Deus? Pelo seu testemunho de vida. Testemunho de vida. Os falsos profetas não têm testemunho de vida. O que é testemunho de vida? Bons frutos, honestidade, íntegro, justo, sincero, verdadeiro, homem de caráter, homem que honra sua esposa, seus filhos, obediente, transparente, puro. Isso é testemunho de vida. Os falsos profetas não têm testemunho de vida. Os falsos profetas produzem frutos maus. Vamos ver? Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Olha aqui, ó. Como conhecer um falso profeta? Por seus frutos os conhecereis. Os maus frutos, o mau testemunho que eles dão. Qual é os maus frutos dos falsos profetas? Mentiroso, herégio, caluniador, contendeiro, fofoqueiro, ladrão, prostituto, adúlteros. Olha aí, aqui, ó. Vamos continuar lendo. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore mal produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dar bom fruto, cortar-se e lançar-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Os falsos profetas nunca vai produzir frutos bons. Nunca.
Porque não pode uma árvore boa dar frutos mal. E a árvore mal não pode dar frutos bons. Os falsos profetas nunca vão dar frutos bons. Aprenda isso. Sempre o seu testemunho será escandaloso. Sempre o seu testemunho será mau. O seu caráter é mau, perverso. Coloca aí de novo. Como identificar um falso profeta? Como identificar um falso profeta? Pega aí. São causadores. Pode colocar aí como identificar um falso profeta. Quem são eles? Escreve aí para mim também, ó. São causadores de dissensões e escândalos. Como identificar um falso profeta? Quem é o falso profeta? São causadores de dissensões e escândalos. Nossa, pastor, eu fiquei espantado. O pastor estrupou uma criança. Esse homem nunca foi pastor. Escandalizou, né? É um falso profeta. Nossa, o pastor fugiu com a mulher do obreiro. Foi embora. Destruiu o casamento do irmão. Que escândalo. Os falsos profetas são especialistas de causar o escândalo. Os falsos profetas escondem até dinheiro na cueca. Os falsos profetas são maçom. Pastor, tem um monte de pastor maçom. Isso não é novidade não, irmão. O que mais tem aí? Nossa, pastor, fiquei escandalizado. O pastor é maçom. O pastor está na maçonaria. Claro que está. Os falsos profetas, eles são profissionais em promover escândalos. Está na Bíblia, pastor, que eles criam dissensões e escândalo? Está na Bíblia. Coloca aí para mim a referência. Coloca Romanos, capítulo 16. Fala, filha. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos, capítulo 16. Amém. Vai lá na mamãe, vai. Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Isso. Os falsos profetas são causadores de dissensões e escândalos. Vamos ler aqui. Romanos 16, versículo 17 e 18. Olha o que diz. E rogo-vos, irmão, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas aos seus ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Os falsos profetas, eles enganam o coração dos simples, dos irmãos humildes. Eles causam dissensões, colocam um contra o outro. Irmão, tome cuidado com esses pastores aí do YouTube que fica colocando um contra o outro. Tome cuidado. Que colocam um contra o outro, fazendo dissensões, contenda, fazendo os irmãos brigar um com o outro. É os falsos profetas. Eles amam isso. Eles gostam de escandalizar. Tome cuidado. Tome cuidado com eles. Como identificar os falsos profetas? Como identificar os falsos profetas? Vamos lá? Os falsos profetas são homens corruptos e soberbos. Os falsos profetas são corruptos e soberbos.
corruptos e soberbos. Falsos profetas, irmão, são corruptos. Eles trocam a verdade pela mentira. Eles trocam o bem pelo mal. Eles preferem o mal, preferem a mentira. São corruptos. Os falsos profetas. Envolvidos aí na corrupção. Se diz cristão, está na política, envolvido com dinheiro sujo. Se diz pastor, está na igreja roubando e desviando o dízimo da igreja. São corruptos, são soberbos. O falso profeta não é humilde. Aprenda isso, irmão. Está na Bíblia? Claro, a Bíblia mostra quem eles são. Eles não são humildes. Os falsos profetas não conseguem pedir perdão. Eles são soberbos. Só eles estão certos. Só eles pregam bem. Só eles expulsam demônios. Só eles são adorados. Só eles são perfeitos. Soberba. Ah, pastor, me mostre então na Bíblia que os falsos profetas são corruptos e soberbos. Vou mostrar, irmão. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou provando na Bíblia. Vamos lá? Então vamos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Coloca aí para mim. Os falsos profetas são corruptos e soberbos. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Alguém coloca aí para mim, por favor? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Os falsos profetas são corruptos e soberbos. Eles são muito bons para falar, mas péssimo para ouvir. Não ouve ninguém. Pode descer um anjo do céu e falar com ele ou com ela que ele não ouve. Não ouve ninguém. Eles são muito bons para falar e péssimos para ouvir. Eles são soberbos e corruptos. 1 Timóteo, alguém coloca para mim, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Eu estou provando tudo que eu estou falando aqui. Vai ficar registrado aí, ó. Ninguém colocou? Amém, Eduardo Sabino, Pai do Senhor. Vamos ler então? Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas. Os falsos profetas são invejosos. Porfias, blasfêmia, eles são blasfemador. Eles blasfemam contra o Espírito Santo. Ruins, são maus, aqui o caráter deles. Olha o caráter do falso profeta, invejoso, contendas, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversos, contendeiros, corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartar-te dos tais. Paulo manda a gente se apartar desses camaradas, irmão. Olha o caráter dos falsos profetas. Invejoso, contendeiro, corruptos, blasfemador. Paulo manda a gente se apartar. Foge deles. Vamos lá? Coloca aí de novo para mim, meus irmãos.
Como identificar um falso profeta? Eles são herege. Os falsos profetas são herege. O que é herege? Herege, todo falso profeta é herege. O que significa isso? Heresia. Pregam heresia, ensinam heresia. Quer ver um falso profeta? Eles usam a Bíblia, porque eles conhecem a Bíblia, irmão. O diabo conhece a Bíblia. Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado, o diabo usou a Bíblia para tentar enganar Jesus. Os falsos profetas, eles vêm com estudo, falam bonito. Eles falam tão bonito que eu fico até assim, nossa, o cara fala bem. O cara fala bem. Mas são hereges. Eles pregam mentira, ensinam mentira, distorcem a verdade. Vamos ver aqui? Os falsos profetas são hereges. O termo herege tem origem latim. Heresias. Que significa escolha ou opção, interpretação, doutrina ou sistema religioso falso e mentiroso. Então eles ensinam heresia. Ah, evangelista Sandro Márcio, sã doutrina. Aí o evangelista Sandro, meu amigo. Evangelista Sandro de Belo Horizonte, Deus abençoe, meu irmão. Irmão Sandro, um abraço para o irmão, amém? Que Deus abençoe você, sua esposa, sua família. Então os falsos profetas são hereges. Eles ensinam, irmão Rafael Gomes, dos Estados Unidos, Deus abençoe. Rafael Gomes, eu estou falando aqui como identificar os falsos profetas. Irmão Rafael Gomes é um irmão em Cristo dos Estados Unidos. Temos uma amizade e estudamos muito junto. Né? Pastor Diego Lopes, eita, homem de Deus, pastor Diego Lopes, meu amigo, meu irmão. Então, os falsos profetas só pregam heresias, só mentira. Tá na Bíblia? Tá. Então me mostra, pastor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3. Alguém coloca aí para mim, por favor. 2 Pedro. Irmão Leone Martins, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 2, fala dos falsos mestres também. Mas falso mestre e falso profeta é a mesma coisa, irmão. Mesma coisa, está dizendo que é falso mestre. Falso mestre é a mesma coisa, é falso profeta também. São falsos mestres que ensinam errado, que ensinam heresia. Esses são os falsos profetas, falsos mestres. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Os falsos profetas são herégios. Ensinam heresia, pregam heresia, falam heresia e vivem na heresia. Vamos ver? Diz assim a Bíblia, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias. Heresias. Tá vendo aí? De perdição. Repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com as palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então os falsos profetas só pregam heresia, ensinam heresia, vivem na heresia. Pedro está dizendo aqui, irmão, olha só que eles introduzirão encobertamente heresias. Heresias, irmão, todo doutor, ou mestre, ou profeta, ou pastor, pregador, que ensina e prega heresia,
Pastor, o que é heresia? Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Tem nada a ver não. Fazer sexo com a namorada antes do casamento. Heresia. Quer ver? Tem nada a ver não fazer tatuagem. Deus só quer o coração. Ensinando heresia. Aí, ó. Cuidado com eles, hein? Tem nada a ver não o jovem colocar um brinquinho na orelha. Tem nada a ver não. Heresia. Ah, não tem nada a ver não. O homem arrumar uma outra mulher, já que não está dando certo, não está se entendendo, divorcia e casa de novo. Tem nada a ver não. Heresia. Ah, não tem nada a ver novela. Deus só quer o coração. Quer ver uma heresia? Eles ensinam tomar um copo de vinho, tomar uma cerveja. Aí diz assim, não pode embriagar, hein? Heresia. Heresia. Tem nada a ver não, irmã. Pode usar a roupa que você quiser. Deus te quer bonita. A irmã vai para a igreja com a calcinha aparecendo, com os peitos todo para fora, e o pastor dela fala que não tem nada a ver. Heresia. Como identificar um falso profeta? Então, meus irmãos, os falsos profetas são hereges, são mentirosos, são enganadores, fazem sinais, falam em língua, eles rodam igual um macumbeiro dentro da igreja. E fala que isso é mistério. É mistério. Que mistério, irmão? Que mistério? Eu não vi Paulo rodar igual o peão, não. Eu vi Paulo expulsar demônio, eu vi Paulo pregar o evangelho, eu vi Paulo curar os enfermos, eu vi Paulo ensinando a sã doutrina, eu vi Paulo pregando contra o pecado. Não tem nada a ver não torcer para um time de futebol, ver novela. Torcer para time de futebol é idolatria. É idolatria. As pessoas amam aquilo ali, idolatram aquilo ali. Os clubes de futebol são deuses desse século. São deuses desse mundo. Meu time é Jesus, irmão. Jesus nunca perdeu a batalha, amém? Então tome cuidado. Falam das coisas do mundo, por isso o mundo os ouve. Amém. Rafael Lucas. Então, irmão, esse é o estudo que eu quero trazer para os irmãos. Tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com os falsos ensinamentos, com as mentiras, com os enganos. Tome muito cuidado. Cuidado também com aquilo que você anda vendo aí na internet, no YouTube. Tem muitas pessoas sendo enganadas aí no YouTube. Amém? Tome cuidado. Tudo que você vê, porque olha aqui, os falsos profetas no vídeo, eles vão falar bonito. Eles vão mostrar uma coisa que por trás eles não são. Aí você tá vendo, nossa, homem de Deus, ai, nossa. Mas tome cuidado, tá? Quer conhecer o homem de Deus? Conheça ele pelo caráter, testemunho de vida, pelos seus frutos. Amém? Então, meus irmãos, torcer para time é um mal da igreja. É verdade, tem gente que fecha até a igreja para ver Copa do Mundo. Leva até bandeira de time em cima do altar. Só Jesus, irmão. Aqui, ó. Pastor, muito obrigado pelo ensinamento. Agora eu vou deixar a minha última palavra para os irmãos. Ó, se você não quer ser enganado, coma a Bíblia. Leia a Bíblia. Procura, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Pede para o Espírito Santo que ele vai te ajudar. Tudo que eu preguei aqui, que eu ensinei para vocês, confere aqui, ó, na Bíblia. Amém? A Bíblia tem resposta para tudo, ó. Amém? Aqui, ó. Agora, se você ficar indo atrás de revelação, de profecia, atrás de profetada, pastor, tu crê que Deus usa homem em revelação e visão? Creio. Deus me usa por misericórdia. A revelação, a profecia é bíblica, mas ela tem que ter base aqui na Bíblia. Amém? Ela tem que ter base na Bíblia. Tem gente aí delirando e falando que Deus mostrou. Então tome cuidado. Amém? Então, meu irmão, Deus seja louvado. Os irmãos que quiserem aí indicar um tema para mim dar numa próxima aula, eu vou estar analisando aí o pedido dos irmãos, um estudo que os irmãos queiram que eu
esteja dando. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus seja louvado. Espero ter edificado a sua vida. Lembrando aos irmãos, ó, se você não quiser ser enganado, aqui, ó, Bíblia, Paulo disse que Satanás se transfiguraria em anjo de luz. Então, tome muito cuidado. Os falsos profetas, eles estão vestidos de ovelha, mas têm a cara de lobo. A mente é de lobo. Eles querem o teu dinheiro, eles querem te enganar. Eles querem te levar para o inferno junto com eles. Eles pregam mentira, ensinam falsas doutrinas, pregam doutrinas de demônios, são soberbos, são hereges, são maçom, são enganador. Então tome muito cuidado. Então aconselho os irmãos a ficar com a Bíblia. Ó. Tudo que você vê alguém pregar, confere aqui. Ó. Tudo que alguém entregar uma revelação, uma visão, vê se tem base aqui. Ó. Como assim base? Tem gente falando que viu Iemanjá no céu. O outro está falando que viu o anjo cabeludo. O outro está falando que viu um anjo frecheiro. Isso não tem base na Bíblia, isso não existe. Isso não existe na Bíblia. Amém? Deus abençoe os irmãos. Paz do Senhor para todos os irmãos. Deus seja louvado. Amém? Os irmãos que contribuiu, eu não pedi, mas teve pessoas aí que ofertou na live. Obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Então vamos ver um próximo tema para nós indicar uma Bíblia de estudo. Amém. Irmão Rafael Gomes, indica um tema aí para nós. Rodrigo Duarte, oh glória, bendição, hermano. Saludo la paz de Cristo. Que Deus te bendiga muito, irmão Rodrigo. Em nome de Jesus. Um tema aí, os irmãos indicam aí uns temas para nós. Faz ensino sobre libertação. Amém. Eu já tenho ensino aí já no canal, mas eu posso falar. Irmão Eduardo Sabino, esse irmão Eduardo Sabino é a bênção de Deus. Amém. Forte abraço, Eduardo Sabino, Evangelista Sandro, Pastor Diego, a todos os irmãos aí, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já tem, irmão. Já tem aí no canal já. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu falo sobre os 7 selos. Já tem no canal, procura aí. Ano passado eu falei tudo sobre o Apocalipse. Sobre escatologia. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor Jesus, ficam todos com a paz, ficam todos com a Bíblia. Todos com a Bíblia. Amém? Um grande abraço aí a todos, irmão. Irmã Valéria, irmã Mário, todos. Irmão Rafael Gomes, Deus abençoe. Minha esposa, missionária Tádina, amém. Deus abençoe, amém? A paz do Senhor Jesus para todos, irmão. Glória a Deus, um abraço.